convido você a abrir a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, do verso 15, 16 e 20. Gênesis 3, 15, 16 e também o 20. Acompanhe na sua Bíblia, se não tiver, acompanhe na Bíblia do irmão, e se não tiver, acompanhe aqui no telão, você poderá ler. Diz a palavra de Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Amém. Glória a Deus. Procurarei ser breve, porque eu sei que daqui a pouco você vai almoçar, mas primeiro você vai se deleitar com a palavra de Deus. E eu quero falar algumas coisas hoje, não relacionadas a filme, porque já tem essa marca, né? Então, há nada. Eu quero falar algumas coisas relacionadas à gramática. Hoje nós vamos, escolinha do professor Raimundo. Gramática da língua portuguesa, né? A grosso modo, os mestres, os professores e os mais os entendidos nesse assunto, que me perdoem, mas a grosso modo, o que é gramática? Pode ser definido como um conjunto de regras que estruturam uma língua. Então, gramática, a grosso modo, seria isso. E dentro da gramática, nós temos na língua portuguesa os sinais de pontuação. Diga, sinais de pontuação. São marcações gráficas que ajudam a dar sentido numa frase. Eu acho que é isso. Se não for, depois vocês, professores, me corrijam lá fora, né? Então, os sinais gráficos, os sinais de pontuação, eles ajudam a dar sintaxe, a coordenar uma frase, dão sentido a uma frase. No Brasil, na nossa língua, nós temos alguns principais, que você conhece. São a vírgula, o ponto e vírgula, que mais? Ponto final, exclamação, reticências, interrogação. São esses, assim, existem outros, mas citamos esses. Mas eu não vim falar de língua portuguesa. Mas eu não vim falar de gramática. Eu vim falar das coisas de Deus nessa manhã. E dentro disso eu posso afirmar que as nossas vidas são marcadas por fases. Diga, fases. Fases boas e fases ruins. E eu quero comparar as fases da vida, principalmente a fase da vida da Eva, porque aqui nós lemos um texto que fala da Eva. Eu quero comparar as fases da vida da Eva com sinais de pontuação. Porque capte isso aqui, preste atenção. Como um sinal de pontuação, ele dá sentido, ele pode alterar o sentido de uma frase. Uma fase de uma vida de uma pessoa, se não é bem coordenada, ela pode alterar a vida e o sentido da existência dessa pessoa. Uma fase, se não bem trabalhada, ela pode alterar a vida da pessoa. Veja bem, Eva, a primeira mulher, ela teve várias fases na vida dela. E eu posso enumerar algumas pontuações. A mensagem, o título da minha mensagem que você vai ver aí é A Gramática de Eva. Diga, a gramática de Eva. Primeira fase, ou sinal de pontuação que eu posso destacar aqui, é a fase da interrogação. Diga, fase da interrogação. Todos temos. Interrogação, ela é usada quando nós vamos expressar numa frase dúvida, questionamento, fazer uma pergunta. E quem não tem perguntas para fazer, e quem não entrou aqui hoje, nessa manhã, questionando muitas coisas, querido? Quem não as tem? Nesse momento, nesse lugar, pode ter gente questionando, passando momentos na sua vida, questionando sua vida financeira, fazendo perguntas a respeito do seu relacionamento. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo isso? São incertezas e dúvidas. Mas a pior coisa é quando a gente questiona e usa de dúvidas com relação a Deus. E a gente começa a questionar a Deus. E foi exatamente isso que Eva fez. Porque Eva sabia da vontade de Deus.
o que Deus não queria que ela fizesse, mas ela questionou. Mas ela deu margem à dúvida. E é terrível quando você, e eu não estou falando aqui, querido, de pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou falando de pessoas que conhecem a Deus. Que conhecem a vontade de Deus. E questionam a Deus. Porque aquele que está lá fora, que não conhece a Deus, ele pode questionar, ele tem até esse direito. Mas quem já ouviu das coisas de Yahvé, das coisas de Jesus, das coisas do Espírito Santo, e questiona a Deus, ele está num caminho perigoso. Por que será que eu casei? Por que será que Deus deu essa esposa para mim? Por que esse marido para mim? Será que essa pessoa é certa? Ei, você conhece a Deus. Por quê? Porque meu negócio não vai para frente, Senhor. Meu ministério, Senhor. E é como se Deus tivesse culpa de tudo. Questiona a Deus. Questiona a Deus. Isso é coisa de gente que está na igreja. Porque nós conhecemos a vontade de Deus. De alguma forma, eu e você conhecemos a vontade de Deus. Ninguém aqui que conhece a Jesus pode falar para mim, pastor, eu não conheço a vontade de Deus. Conhece. Existem duas maneiras básicas de se conhecer a vontade de Deus. E pelo menos em uma delas você está encaixado e eu também. Primeiro, você conhece a vontade de Deus pelo princípio. Diga princípio. E segundo, pela intimidade. Diga intimidade. Diga princípio e intimidade. Quando Deus me chamou para falar sobre essas coisas numa madrugada, Ele me acordou. E eu sentei na sala e eu peguei um papel, que quando Deus me acorda, eu já pego o papel e a caneta, que eu sei que lá vem coisa. E comecei. E algumas coisas que eu escrevia eu não entendia, e depois o Senhor foi trabalhando. E Ele falou muito claro, princípio e intimidade. Como você conhece a vontade de Deus pelo princípio? Pela palavra de Deus. O princípio da vontade de Deus está contido na Bíblia, nas Escrituras. E cada um de nós que entramos em algum culto, em alguma célula, em algum momento de nossa vida, nós começamos a receber os princípios da palavra de Deus, que é a vontade da palavra de Deus. Você ouve Jesus e lê ali os evangelhos no Sermão da Montanha, você aprende sobre a vontade de Deus. Perdoar, amar, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, fazer a elas o que você gostaria que fizessem a você, que é a lei áurea e a regra básica do evangelho. É a vontade de Deus. Então, querido, às vezes a gente questiona a Deus, mas conhecendo a vontade de Deus de maneira geral para nossas vidas. A outra maneira de descobrirmos a vontade de Deus é pela intimidade. Diga intimidade. A Bíblia diz no Salmo 25:14 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais dará Ele a conhecer a sua aliança. A intimidade fala do coração de um amigo que quer se abrir para o outro. Então é como Deus tivesse coisas escondidas no coração dele que Ele quer revelar a você a teu respeito. No princípio você recebe a vontade de Deus geral para todo o corpo. É o Logos para toda a igreja. Mas na intimidade você recebe a vontade de Deus para a tua vida particular. Querido, o segredo é você estar e tirar um momento a sós com Deus. E nós vemos o Espírito falando isso de uma maneira tão clara nesses dias para a gente, antes da vinda de Jesus, porque Ele está às portas. E nós vemos Deus falando, olha, eu quero ter intimidade com você, eu quero falar mais a seu respeito, eu quero falar mais com você a respeito da sua vida. Mas somos muitas vezes negligentes, preguiçosos, carnais. Pastor, essa palavra, querido, nós somos adultos aqui. E eu, no meu grosso modo de ser, eu costumo ser um pouco direto. Me perdoe, mas é o que somos muitas vezes. Preferimos boas horas de sono e depois reclamamos porque, Deus, eu não sei qual é a sua vontade. Para tudo e busca intimidade. Agora, o pior de tudo, querido, é quando o Senhor fala na intimidade. Ou quando o Senhor fala na palavra e a gente, na fase da interrogação, questiona a vontade de Deus porque nós queremos outras coisas para nós. Quer ver um exemplo? Relacionamento. Aí vou dar um exemplo. Tem uma moça cristã, e é um exemplo, né? E ela quer ter um relacionamento, ela quer se casar, ela quer achar o príncipe dela,
pessoa que vai fazê-la feliz. E ela tem desejado isso. E ela sabe tudo, os pais, ela aprendeu na igreja, os pais ensinaram sobre corte, sobre santidade, sobre julgo desigual. Aqueles detalhes da palavra, ela conhece. É uma moça que cresceu na igreja. E ela quer saber a vontade de Deus para essas coisas. Então, Deus, Ele não força ninguém. Ele não obriga ninguém a se casar com ninguém. Ele não intimida ninguém. Ele não joga ninguém, nem lança ninguém em um relacionamento. Deus não faz assim. Mas Ele tem prazer em segredar em um momento de intimidade e falar para ela: filha, eu tenho para você uma pessoa assim, assim e assim. Espera o Kairos, o meu tempo. Eu vou te dar uma pessoa assim, assim. Deus quer falar isso para ela. Ela sabe o geral, o princípio, ela sabe da intimidade, mas só que essa garota, ela conheceu um moço lá na faculdade, um bonitão de olho verde. É só um exemplo, hein, gente? E esse bonitão de olho verde, ele não ama Deus, ele não quer saber de Deus, mas ele é um gato. Ela olha ele, ela até balança. Ela vê que o cara ali não quer nada com a igreja, nada com Deus, mas, era ele, Senhor, eu sei. E ele se veste de um jeito estiloso, ele tem assim meio metro de cuequinha para fora da calça, mostrando a etiqueta, cabelinho assim, cheio. Mas é muito bonitinho. E ela fala: é ele. Mas só que Deus não falou que era ele. Você acha que Deus vai impedir? Não. Deus não vai impedir. E ela resolve seguir o caminho com esse moço. Bom, outro exemplo. Trabalho. O rapaz chega e fala, ele conhece o princípio, ele vai à igreja, ele vai aos cultos, ele conhece o logos, a palavra, o princípio. E ele fala: eu quero um trabalho, Senhor, assim, eu quero meu negócio assim, assim, eu quero crescer profissionalmente nisso. As coisas não estão dando certo, mas o que fazer, Senhor? E o Senhor tem o segredo para ele na intimidade. O Senhor quer falar com ele. Mas o cara dormiu tarde, por causa do jogo do Corinthians, do São Paulo, não sei. O cara não tem tempo, porque ele ficou no churrasco até tarde. Ele não tem tempo para ter intimidade com Deus. Então ele não ouviu. E se ouviu, ele prefere outro caminho. Porque lá, um amigo dele ofereceu uma sociedade para ele, que é um filé, pastor. É uma coisa assim que não é bem o que Deus tinha para ele. Mas, olha, ele dá uma boladinha no fisco, ele deixa de emitir umas notas fiscais, ele dá uma enganadinha ali, não é mentira. Uma mentirinha social, profissional. Deus não vai ligar. E ele recebeu essa proposta dessa sociedade com essa pessoa que também não teme a Deus. E vai dar certo. É esse caminho que ele quer entrar. São pessoas, nesses exemplos, que resolvem questionar a vontade de Deus para a vida delas. Como Eva. E quando nós questionamos a vontade de Deus para nossas vidas, quando nós desprezamos o que deveríamos ser mais cuidadosos, nós estamos como em areia movediça. E na areia movediça, querido, quanto mais você se mexe, mais você se afunda. E aí, nessa fase, você despreza o não de Deus. E os resultados nunca são bons. Olhe para o teu irmão e diga: cuidado com a fase da interrogação. É a fase que a pessoa despreza o que Deus falou e resolve ter a curiosidade de experimentar coisas novas que Deus não tem para ela. Um relacionamento novo que Deus não tem para ela. Um negócio novo que Deus não tem para ela. Deus falou não, é não. Deus falou sim, é sim. Mas a pessoa quer experimentar. Será que uma olhadinha só nesse site vai fazer mal? Será que uma mordidinha nesse fruto, o diabo fala para ele: uma mordidinha não faz mal, não. Deus disse não. Fase da interrogação, do questionamento. Será que se eu avançar um pouquinho nesse relacionamento que eu tenho, afinal a gente se ama, afinal a gente vai casar mesmo? Presta atenção aqui, juventude. Esse papo de falar que nós nos amamos e nós vamos casar mesmo, e que nós podemos agir como marido e mulher porque no coração já somos casados, é mentira do diabo. Você leva uma vida de santidade em nome de Jesus Cristo. É assim que funciona. Amém? Que na sua modernidade estão as patas de Satanás, muitas vezes.
É careta? É a vontade de Deus para a minha vida. Se guarde. Moça, se valorize. Rapaz, você sabe por que você não faz coisa errada? Não é só por causa de Deus. É porque você ama a pessoa. Você ama a pessoa. Na tua igreja não pode? Não é que minha igreja não pode, porque eu sou nascido de novo. Quem é nascido de novo aqui? Quem é nova criatura aqui? Mas se eu experimentar só um pouquinho, só um golinho, só uma cheiradinha, só uma tragadinha, será que faz mal? Deus disse não é não. Cuidado com a fase da interrogação em que você questiona a vontade de Deus. Mas Eva seguiu. Eva continuou. E ela saiu da fase, e eu estou falando de sinais de pontuação, agora que você já se assustou tudo, que tinha que assustar comigo. Está me olhando, tem uns que estão me olhando com o olho desse tamanho. Me perdoem, eu amo você. É porque a palavra de Deus é tão doce, tão maravilhosa. E ela nos faz bem. Às vezes o remedinho é amarguinho, mas ela me faz tão bem. Traz vida. Diga vida. Diga, eu estou recebendo vida. Fôlego de vida. E ela sai dessa fase e ela entra em outra fase da vida dela, que é outro sinal de pontuação, que é os 2 pontos. E os 2 pontos, ele fala, ele é usado antes de dar um aviso, de uma citação, ou ele dá uma explicação de uma ideia anterior. Né? Diga, os 2 pontos falam de consequências. O Raimundo operou, fez a bariátrica. 2 pontos, tá muito bonito. Explicou. Amém. Obrigado pelo amém, Nivaldo. Estamos juntos. Mas os 2 pontos falam de consequências. E isso fala de algo que eu fiz no passado. E que fatalmente vai me trazer um resultado aqui. Lembra dos exemplos que eu citei da moça? Ela resolveu ter um relacionamento com um bonitão de olhos verdes. Mas Deus não falou. E ela vai. E ela casa quando casa. E vai. E aí, ela descobre que ele não ama Deus e ele não deixa mais ela ir à igreja. Que ele faz bico quando ela vai buscar as coisas de Deus. Ela tem um filho com ele e ela descobre que ele não trata o filho no temor do Senhor. E ela sofre. E ela sofre porque ela ama Deus. E ela passa a vida lá lutando e orando. E ela tem que orar mesmo. Que agora ela tem que orar. Ela tem que pagar o preço. E Deus vai abençoá-la. Mas é consequência. Não era o que Deus planejou para ela. Mas nessa fase que ela está vivendo, Deus vai abençoá-la se ela buscar. Amém? 2 pontos. Tem muita gente vivendo os 2 pontos aqui. O rapazinho que a gente falou, o moço que queria prosperar e resolveu entrar para um negócio que Deus não tinha para ele. Mas era filé, pastor Elcio. Tinha tudo para dar certo esse negócio, pastor. Por que não deu? Pastor, eu preciso fazer um gabinete com o senhor, meu negócio. Aí o pastor Elcio vai lá, cara, Deus falou com você. Ele fala assim, Deus falou com você. Falou para eu não fazer, então você fez. Você fez, meu irmão. Se você fez, você vai ter que lidar com a consequência. Você vai ter que lidar com o resultado. Ele fez, e agora o negócio dele faliu, e agora ele está com dívida, e agora ele está com um problemão na vida dele, ele está tão desanimado, que ele não tem força nem para ir para a igreja. Deus tinha isso para ele? Não tinha. Deus não tinha para Eva, que ela, o rapaz, o Adão que Deus deu para ela, que quando a olhou pela primeira vez, falou assim, tu és carne da minha carne e osso dos meus ossos. E ele olhou com aquele olhar apaixonado. Agora o Adão, caído, olha para ela e fala assim, foi essa aí que me fez pecar, essa aí, ó. Acusou. E Eva agora sentia a consequência de ser acusada por aquele que amava. A fase dos 2 pontos é cruel. Consequências. E ela, nas consequências, ela ia sentir dor no parto. Dores, coisas que ela nunca experimentara. Querido, tudo que nós fizermos, de bem ou de mal, trará uma consequência. Quando nós falamos de vir à vigília, você fala, tem que vir. Tem não, você não tem que vir. Mas terá uma consequência se você vir. Boa. Terá uma consequência se você vir.
porque você está plantando coisas boas. A Bíblia diz, em Gálatas, que tudo que o homem semear, ele ceifará. E não adianta, querido, a maneira como você lida com seu cônjuge vai implicar num relacionamento mais estreito ou numa possível separação. A maneira que você lida com as suas finanças vai mostrar se você vai ter abundância, abençoado, ou você vai ficar falido. A maneira que você lida com as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, vai determinar se você vai ser um crente inconstante ou um crente firme, maduro. O modo que você lida com seus filhos vai determinar se amanhã você vai sorrir com eles, se alegrar, ou se você vai chorar amargamente. A maneira que você lida com o seu corpo vai determinar se você vai viver nos hospitais ou se você vai ter mais saúde. E a maneira com que você lida com as coisas espirituais e como você vive diante de Deus vai determinar que tipo de espírito vão rondar a sua casa. E agora eu falo aos homens. Quem é homem aqui? Só quem é. Quem não é, não precisa levantar a mão. Homens casados. Levanta a mão. Casados agora. Casados. Deus levantou você para ser o sacerdote, o chefe, o governante da tua casa. Você tem responsabilidade diante de Deus pela sua mulher, pelos seus filhos. E se você não ora por eles, se você não cumpre esse sacerdócio, se você põe sua mulher para ir na igreja no teu lugar, me desculpe, mas você está fora da vontade de Deus. Fora, 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 completamente fora. Você se levanta como homem, porque homem não é aquele que tem 10 amantes lá fora. Homem não é aquele que fala grosso, que bate, que luta jiu-jitsu, que luta MMA. Homem é aquele que teme ao Senhor e mostra para a tua família o caminho que deve andar. Pega na mão da mulher, ele pega na mão da mulher e dos filhos e fala, vamos buscar o Senhor. É ele é a locomotiva. E tem muito homem colocando a mulher na frente, vai ficar assistindo futebol em casa e não vai para o culto. 2 pontos. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. E aí Eva passa daquela fase da interrogação, passa pela fase dos 2 pontos, mas tem uma reticências na vida dela. Diga reticências. As reticências falam da expectativa do que virá. Alguma coisa vai acontecer. E ela recebeu alguma coisa, nesse monte de coisa ruim, ela recebeu uma palavra lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus estava falando com o diabo, entre a tua descendência e o seu descendente, ela captou, opa! E ela captou, este descendente ferirá a tua cabeça, diabo. E tu lhe ferirás o calcanhar. Ela falou, opa! Vou ter um descendente que vai pisar o diabo. Quer dizer, algo bom virá. Eu vou ter um descendente, e ela pensou dentro dela, um filho. Eu vou ter um descendente que vai ser vitorioso. Eu até aqui experimentei coisas tão boas, mas tão ruins também. E no versículo 20, ela sabia que de alguma maneira ela seria a mãe dos viventes, porque o nome dela era Eva. E aí a reticências veio. Diga, fase das expectativas. Aí é a fase que você espera que alguma coisa boa vai acontecer. Você vem para a igreja, você ora, isso te move, alguma coisa boa vai acontecer na minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha esposa, nos meus negócios. Expectativa, esperança, essa pode ter muita gente assim aqui. Passou por dúvidas, passou por consequências, mas hoje ela tem esperança, reticências. E ela continuou. Aí como diz o Milton Leite lá do Sport TV, segue o jogo. E ela, vida segue. E ela teve 2 filhos, o Caim e o Abel. E ela falou, olha, meus filhos, o Caim é o primogênito, e ela pode ter pensado dentro dela, eles serão aqueles que vão me dar honra. Possivelmente Caim, como é meu primogênito, vai ser aquele que vai pisar o inimigo. Que bom! E a expectativa cresceu dentro dela, só querido que às vezes as coisas não saem como a gente espera, e é assim que é a vida. E o Caim, e o nome dele significa posse, e o Abel, o nome dele significa sopro, não foram bem aquilo que
Não aconteceu com ele aquilo que ela esperava que acontecesse. Porque Caim era o mais velho, mas ele não era uma pessoa que se esperava que fosse. Caim não tinha muito caráter. Caim não se mostrou tão correto. Deus não aceitou a oferta de Caim. Quando Caim e Abel ofertavam ao Senhor, Caim era lavrador e Abel era pastor. Deus aceitava de bom grado a oferta de Abel, mas não aceitava de Caim. E nós nos perguntamos por quê? Porque Caim era religioso. Diga, religioso. E aqui eu vou dar um parênteses, eu tenho que correr. Não vou falar para você que eu estou terminando, estou quase terminando. Mas era religioso. E o religioso, querido, ele só se preocupa com os frutos. Ele faz as coisas motivadas para ganhar algo em troca. Ele apresenta, mas ele quer. Ele se preocupa muito ele confia muito na sua aparência, na força do seu braço, no seu trabalho, mas ele quer ser beneficiado de alguma forma. Religioso quer isso. Ele vem à igreja para ganhar alguma coisa. Ele busca a Deus e se não receber, ele sai. Esse é o religioso. E para você não dizer que eu não falei de filme, eu comparo muito Caim a um personagem, o Anakin Skywalker. Pastor, quem é Anakin Skywalker? É o pai do Luke Skywalker. E pastor, e quem é esse cara? É o Darth Vader. Ah, se eu tivesse trilha sonora, é que meu filho, deixa quieto, Zé. O Darth Vader do Star Wars, do Guerra nas Estrelas. Eu comparo muito ele com Caim. Porque Darth Vader, quando ele era um Anakin Skywalker, ele era um guerreiro promissor. Ele era aquele que tinha a força, aquela força do filme, né? Ele tinha a capacidade de dominar como nenhum outro guerreiro. Ele tinha tudo para ser um grande Jedi. E ele começou a trilhar, até um momento do filme, pelo caminho bom. Só que ele não soube lidar com a força. E aí, ele foi decepcionado quando alguém matou a mãe dele. E ele ficou tão nervoso que ele chegou e matou uma tribo inteira para vingar a mãe. Porque o religioso não gosta de ser frustrado. Quando alguma coisa acontece com o religioso e ele não gosta, ele mata. Ah, põe um religioso no banco para você ver. Ele mata o pastor, mata a denominação, ele sai falando mal da denominação. Ele pode ter vivido grandes momentos na igreja, mas se ele é decepcionado, ele sai, aquela igreja, aquele pastor viraram monstros. Porque ele quer ser beneficiado. Porque ele não sabe ser frustrado. Querido, nós que temos o coração em Deus, nós devemos saber passar pelos bons momentos e pelos maus. Devemos saber ser corrigidos, porque isso é para o nosso crescimento. Mas o religioso só quer fruto, só quer reconhecimento, só quer holofote. E o Anakin, ele virou Darth Vader. Ele era um borderline espiritual. Ele oscilava entre as coisas boas e ruins. Era um limítrofe, né? Então, depois de grande guerreiro, ele se tornou um mau Jedi. E hoje ele é candidato à presidência na Ucrânia. É sim, é de verdade. Depois você vê ali. Né? Mas qual que é a maior semelhança entre Caim e o Darth Vader? Ambos não sabem, não têm o senso de pertencer. O religioso não sabe que pertence a Deus. Não entende que ele pertence a Deus. E Caim não sabia que, mais do que a sua oferta, Deus queria o seu coração. Né? E o Caim, ele não sabia traçar relacionamento. Ele não tinha relacionamento com o fruto que ele dava. Ele, sabe, às vezes a gente abriu uma célula, eu não ia falar, mas eu vou falar. Se eu abro uma célula para agradar o meu pastor, eu estou fazendo isso de modo religioso, ou para o meu nome aparecer no hall de... Mas como aqui, pastor, o meu nome não está no hall de líderes. Eu sou um líder. O que interessa se seu nome está ou não está? Porque o religioso se importa com o nome dele, com o título dele. Ele quer que a célula se multiplique para ele mostrar. Eu sou o cara aqui entre os líderes. Isso é religião. Porque o Filho de Deus, que agrada a Deus, ele atenta para o relacionamento. Era o Abel. Abel tinha relacionamento com a ovelha.
Abel era pastor, e quando ele criava a ovelhinha, ele sabia, o nome dela é Floquinho, o nome dela é Fofinha, o nome dela é Pintadinho. Sei lá. E aí um dia ele tinha que pegar Floquinho e oferecer para Deus. E ele tinha que derramar o sangue dela, porque ele amava muito Deus. E ele chorava, ele sentia. Porque ali era a vida, parte dele estava morrendo ali. E você sabe, abrir uma célula a gente preocupa com a vida. Não é porque o pastor falou, não é porque é a visão da igreja, não é porque você vai, é porque você sabe que ali tem ovelhinha ali dentro. As vidas são ovelhinhas. E que Deus te chamou para cuidar delas. A motivação do coração determina tanta coisa. Sabe, e ali, querido, nessas reticências, não vou me alongar, as coisas não saíram do jeito que Eva esperava, porque no fim, o que aconteceu? O homem da posse, eu quero tomar posse, o homem da religião, posse do meu título, posse da minha imagem, posse, matou o homem que tinha o coração bom, que era o Abel. Matou. E aí pareceu que acabou. O sonho da Eva acabou. O meu filho mais velho matou e fugiu, e o meu outro morreu. E minha descendência? E aí entra outra fase, que é a fase do ponto final. Tudo acabado. Parece que a desesperança. Pode ter gente aqui vivendo essa fase do ponto final. E essa fase, tem uma estrofe do João Cabral de Melo Neto, do Vida e Morte Severina, que eu separei aqui, fala assim: o homem só não aceita do homem que use a só pontuação fatal, que use na frase que ele vive o inevitável ponto final. É do Questão de Pontuação, um poema de João Cabral de Melo Neto. E é verdade, é difícil a gente aceitar que na nossa vida chegou um ponto final. E tem muita gente aqui sofrendo porque acha que na sua vida chegou um ponto final, como Eva. Acabou, não tem mais jeito para o meu esposo, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para o meu filho, acabou. Mas eu quero te dizer, nessa fase de decepção, Deus, ele chega. E eu vou ser aqui repetitivo. E Deus coloca uma vírgula. Diga vírgula. Onde a gente às vezes coloca ponto final. E vírgula fala de continuidade. E Deus colocou uma vírgula naquele ponto final da Eva. Porque lá em Gênesis capítulo 4, 25 e 26, a Bíblia diz que tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Onde havia a vergonha para Eva, Deus trouxe honra. Ela não esperava, mas depois do ponto final, Deus trouxe honra. Olha, eu te dou outro filho. Olha, você sofreu tudo isso, mas o teu marido se envergonhou de você, te acusou, mas eu te perdoo e te ajudo e te dou um filho. E Deus levantou, e Deus deu continuidade. E eu quero falar hoje que Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer falar: não acabou não. Não entra diante de Deus falando que acabou. Porque Deus é especialista em pegar tudo aquilo que você pensa que acabou e fazer tudo novo. E te mostrar que não acabou. Quando olhávamos para a cruz, para aquela pessoa arrebentada, humilhada, destruída, amaldiçoada, muitos falaram: acabou. Os discípulos falaram: acabou. Só que não acabou. Gerou semente, vida, e Jesus se levantou, e levantou você, e você hoje busca Jesus. Diga vírgula. Só que tem um detalhe aqui. A Bíblia diz que depois que Sete nasceu, e eu até anotei aqui, ele teve um filho, o neto da Eva, que chamava-se Enos, e esse começou a invocar o nome do Senhor. E o nome de Enos quer dizer ser humano. Diga homem, ser humano. E aí ser humano é ser humano, e só se torna humano quando começa a invocar o nome do Senhor. Que brotem seres humanos nesse planeta. Que brotem seres humanos que invoquem o nome do Senhor nesse século 21. E vão brotar através da tua pregação, e da tua ação, e do teu movimento como filho de Deus.
Diga pontos, diga sinais de pontuação. E por último, agora estou acabando. E lá vem o nosso almoço. Eva não esperava, e Eva pensou que tudo havia acabado ali na vírgula e no filho dela, e esse é o descendente, só que ela não sabia que o descendente viria lá na frente. O verdadeiro descendente ainda estaria por vir. E agora, a palavra não é para Eva. Existe um sinal que não foi só para Eva. Esse sinal, em particular, é para cada um de nós aqui. É o sinal de exclamação. Que é usado na surpresa, que é usado na admiração, que é usado nas coisas melhores. E a exclamação é para você. Eva pensou que tudo se tinha acabado ali em 7, que era o que ela esperava. Às vezes você espera receber uma bênção e ela chega aqui. Teu carro, tua formação, teu casamento, a conversão de alguém que você ama, chegou. A minha bênção chegou. Mas eu te digo, a tua bênção é muito maior que isso. A tua bênção é muito maior do que isso que você tem pedido, isso que você tem chorado, é muito maior. A tua bênção e o sinal de exclamação de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o melhor de Deus. Jesus Cristo é o melhor de Deus para a tua vida, para a minha vida. Jesus Cristo é a exclamação de Deus. E Deus me leva a falar isso, pastor, isso eu já sei, mas o coração de muita gente aqui se esfriou em relação a Ele. E o que o Espírito Santo quer hoje é que o coração dos filhos se abra e você enxergue que não há nada melhor para a tua vida do que Jesus Cristo. E que o Espírito fala hoje, filho, você tem buscado tantas coisas, e tem esperado tantas coisas, e tem dito nas suas frases, o melhor de Deus está por vir. Não, já veio. Já veio. Já veio por você. Vive com você. Jesus é o melhor. Melhor que lei, melhor que doutrina. Lei Hebreus, melhor que sacerdócio, melhor que tudo. Melhor, Jesus Cristo é melhor. Melhor que denominação, melhor que título, melhor que cargo, melhor que saúde, melhor que dinheiro, melhor que carro, melhor que namorada, melhor que esposo, melhor que marido, melhor que filho. Jesus é o melhor de Deus. E é tudo que você precisa. Deixar que o seu coração hoje seja reaquecido pelo Espírito Santo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu não sei a fase da tua vida que você está vivendo. Se é de interrogação, se é de consequência, se é de 2 pontos. Se é de reticências, expectativas, se é de ponto final. Eu não sei a fase da vida que você está passando. Mas eu sei que a solução e o melhor de Deus é Jesus Cristo nela. É você olhar para Cristo com todo o teu coração e falar, a partir de hoje eu vou viver para Jesus como eu nunca vivi na minha vida. Eu não sei se eu tenho 50 anos pela frente, ou 30, ou 10, ou 20, ou 5, mas eu vou viver com intensidade para Ti, meu presente. Minha bênção, Jesus. Minha bênção que morreu por mim. Amado, querido, querida, eu gostaria de chamar os músicos aqui, enquanto eu falo. O Espírito Santo quer restaurar aqui os filhos. Nessa manhã, olha aqui para mim, só para mim. Nessa manhã, há um chamado do Espírito para a tua vida. Há um chamado particular para uma consagração diferente, como você nunca fez. Olha para mim, não olha para o músico, olha para mim. Porque é o Espírito que está falando para você hoje aqui. Uma consagração como você nunca fez. Uma entrega como você nunca fez. Um olhar para Deus como você nunca olhou. Jesus Cristo é tudo que você precisa. Homem, olha para mim. Jesus Cristo quer tirar o teu coração de pedra hoje. Esse coração duro. E falar, homem, você nasceu para mim. Você é meu. Eu te tomo nas minhas mãos, homem. E te faço um homem segundo o coração de Deus. Olha para mim, mulher. Hoje o Espírito Santo está falando para você. Eu te trouxe nesse lugar para que você se entregue. Entregue as suas angústias, as suas ansiedades. Que você dorme com ela. Você acorda com ela. Você as deixa de lado, porque eu sou mais importante que tudo. Abre os olhos.
Jovem, Jesus fala: como eu te amo, como eu te amo, e como eu quero que você me descubra, jovem, porque você não é do mundo, você me pertence. Todo inteiro você me pertence. Nessa manhã, o Senhor te chama a uma restauração completa, a uma volta. Toma o que é teu, e o que é teu é Cristo. Toma posse com alegria no teu coração, vive com intensidade no teu coração a vida que Deus preparou para você. Eu quero que você fique de pé. Nessa gramática da vida, há um chamado de Deus aqui essa manhã. E se você puder me dar mais alguns minutos, e não a mim, mas a Deus, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse nisso tudo que o Espírito disse. Tenho eu vivido para o meu Jesus? Tenho eu valorizado o meu Jesus, não como uma religião, mas como meu Senhor, meu dono, meu Salvador, meu tudo, meu tudo, meu tudo. Ele é meu tudo. Tenho eu vivido assim? Pensa aí com você. Eu vou te dar esses momentos para que você reflita na sua própria vida. Ou você tem vivido para você, em função de você, do que você quer? Deixa tudo. Se morrer, vai morrer. Se perder, já perdeu. O que importa é Cristo, é Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo está aqui. Há um chamado de Jesus, há um chamado do Deus Todo-Poderoso aqui. Há um chamado. Há um chamado de Cristo Jesus para você. Se o seu coração está sendo impelido, só se o seu coração estiver sendo impelido por Deus, eu quero me consagrar como nunca, como nunca, como nunca. Eu quero que você venha à frente aqui. Eu quero ser tua testemunha. Eu quero orar por você.